Olá, excelente tarde para você. Consulta ao doutor, gente, está no ar. Uma excelente tarde, uma excelente semana para nós, né? Uma semana começa. Queria saber como é que foi seu final de semana. Como eu sempre pergunto aqui, você mais se cansou de tantas tarefas que você deixou para realizar no final de semana ou você conseguiu de fato descansar e focar aí para conseguir de fato focar na sua semana, para conseguir dar conta aí desse novo momento que se inicia? Gente, olha só, hoje o Consulta ao Doutor, ele embarca nas campanhas que fazem parte aí do mês de março. Nós temos duas, temos o Março Azul e o Março Lilás. São duas campanhas de conscientização com relação a cânceres que são prevalentes, infelizmente, na nossa população. Estaremos divididos por blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar a respeito do Março Azul, que é com relação ao câncer coloretal, que é o terceiro mais prevalente na nossa população. E no segundo bloco, a gente vai falar a respeito do Março Lilás, que é com relação ao câncer do colo do útero, o terceiro mais prevalente na população feminina. Como eu sempre digo aqui, gente, informação boa é informação compartilhada, a informação pode salvar vidas. Então, estamos aqui para chegar naquela pessoa que de fato, essa informação vai fazer a diferença. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema é interessante? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa. Queremos chegar nela, trazer informação, a informação que de fato vai fazer a diferença em sua vida. E também te convido a você participar do nosso programa. Traz pra gente o seu relato, a sua dúvida. Lembrando que quando a gente se divide por blocos, o tempo é muito restrito. Então, se eu já digo no começo do programa, não deixe para mandar sua mensagem lá na frente, hoje essa regra é a nossa máxima, combinado? Se você já tem um questionamento, já aproveita aí e encaminha sua pergunta para a gente pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo lá na rede vizinha, no @consulta ao doutor Hit TV. Caso você ainda não siga a gente, não deixe de nos seguir, combinado? Diretor, coloca pra gente a nossa primeira enquete na tela. Vamos lá, qual tema você quer ver no bate-papo? Sobre os impactos do tratamento na fertilidade, sobre a saúde mental durante e após o tratamento ou sobre o medo do diagnóstico. Clica lá na alternativa que você quer que a gente traga também aqui no nosso bate-papo, que a gente fale sobre esse tema. Combinado? Antes de mais nada, hoje é segunda-feira, gente. Hoje é aquele dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para a gente aprender a respeito dos nossos direitos. Como empresário, como consumidor, como morador, como familiar. Hoje é o dia do quadro O Seu Direito com o Dr. Leonardo Girundi. Na tela. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria estar aqui mais uma vez com você para responder a sua dúvida. Se você fez aqui como o Mauro, lá aqui do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro. Se você fez como o Mauro, com certeza a sua dúvida está aqui na minha listinha para responder. Vou chegar nela, tá? Saiba que nós vamos sempre andando aqui nas perguntas e se você não mandou ainda a sua dúvida ou pergunta, faça como o Mauro. Nos mande a sua dúvida através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886 ou através do nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Aproveite e nos siga lá no nosso Instagram e nos mande também a sua dúvida por lá também, @Leonardo Girundi. Olha que dúvida interessante. Olá, doutor, sou adotado e gostaria de saber se tenho os mesmos direitos que os meus irmãos, Mauro, no Rio de Janeiro. Primeira coisa interessante, aqui o Mauro se identificou, mas você poderia mandar uma dúvida ou sua pergunta e pedir, olha, não me identifique, ou não mandar o nome, que mesmo assim eu vou responder, ok? Por que é interessante essa situação? Porque a adoção passou por vários momentos distintos na nossa legislação, né? E inicialmente, por exemplo, só podia adotar quem tinha 65 anos de idade e já tinha filhos. Então, se a pessoa não tivesse filhos, ela não poderia adotar. Então, por causa disso, inclusive, o Instituto da Adoção passou por vários motivos de preconceito na sociedade. Hoje não é assim mais. E desde a Constituição de 88, que foi um avanço nesse aspecto, nós temos que filho é filho. Não importa de como o filho se tornou filho. Ele é filho. Então, o filho, que nem é mais usado esse termo, mas eu vou usar aqui para explicar, mas filho adotivo, porque filho é filho, então não existe mais filho adotivo, filho de fora do casamento, filho bastardo. Filho é filho.
ok? Por que a Constituição disse isso? Que filho é filho? Porque todos têm exatamente o mesmo direito. Então, independente de como você se tornou filho, você tem exatamente os mesmos direitos dos demais irmãos, ok? Independente de como esses outros irmãos são também. Então, filho tem direito. É interessante pensar nesse aspecto, que é exatamente igual para filho, quando a pessoa adota uma criança, ela tem, por exemplo, o direito à licença maternidade. Você sabia disso? Exatamente como um filho nascido. Então, por quê? Porque é uma nova pessoa chegando naquele lar que precisa ali de quê? De cuidados para aquele novo seio familiar. Muitas vezes o mesmo trabalho ou mais trabalho do que quando vem do nascimento, né? Por causa da faixa etária. Então, filho é filho e tem os mesmos direitos. Então, se você foi adotado, você como filho tem todos os direitos e a família como um todo também tem os mesmos direitos. E outra coisa, se você conheça mais sobre adoção. Existem várias situações. Nós somos a favor da vida. Inclusive, sobre isso, nós devemos lembrar que existe um programa chamado Entrega Legal. Se você está gestante e não quer ter o filho, você não precisa abortar. Primeiro, busque auxílio, busque o conselho de alguém, busque alguém que tenha capacidade de te ajudar nessa situação. E lembrando que, se realmente não deseja ficar com a criança, você pode fazer a entrega legal. Não é crime entregar a criança. Você entrega a criança para adoção e você não terá crime nenhum. Mas abortar, em vários aspectos, é errado e é proibido. Então, tome cuidado com isso, porque o aborto ainda é crime quando não tem naqueles dois aspectos permitidos pela nossa legislação, ok? Aproveitei para falar um pouco da adoção, porque eu sou apaixonado pelo Instituto da Adoção. Nós somos filhos por adoção e temos os mesmos direitos. Nós somos filhos do nosso Pai e um dia vamos cantar juntos nas ruas de ouro. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Pois é, pessoal, esse quadro acontece toda segunda-feira. Então, caso você queira trazer aqui à tona a situação que tanto está tirando o teu sono, que tanto está te deixando aí com noite sem dormir, encaminhe a sua dúvida para a gente, através do e-mail seudireito@redetv.com.br. Não perca a oportunidade, quem sabe a sua dúvida não está sendo sanada, explicada na semana que vem com o nosso advogado Leonardo Girundi. Leonardo, muito obrigada pela sua participação. E agora, então, vamos dar sequência ao nosso tema de hoje, gente. Tema deste primeiro bloco, a gente vai falar a respeito do Março Azul, que é uma campanha que traz à tona a importância da conscientização e de todo o trabalho de prevenção com relação ao câncer coloretal, que é o terceiro mais prevalente na nossa população. E, trazendo aqui dados, são 45 mil novos casos por ano. Por isso a importância da gente estar aqui, inclusive porque os sintomas do câncer coloretal muitas vezes são silenciosos e muitas pessoas desconhecem. Então aqui o conhecimento pode fazer toda a diferença na sua vida. Vamos conhecer mais a respeito do nosso entrevistado, do nosso médico de hoje. Dr. Alexandre Carlos, ele é gastroenterologista com 21 anos de experiência na área. O Dr. Alexandre Carlos sempre teve uma forte inclinação para a medicina desde a infância, mesmo sem nenhum médico na família ou no círculo próximo. Ele sempre acreditou que a medicina fosse uma vocação, associando a um dom e a um propósito de vida. Para ele, o crescente número de profissionais mal formados que infelizmente carecem de paciência e dedicação no atendimento aos pacientes é um grande desafio a ser superado. Doutor, seja muito bem-vindo. Uma triste realidade que você trouxe aqui para a gente, né? Um grande desafio a ser superado de fato. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você. E, infelizmente, é uma realidade cruel que precisamos batalhar cada vez mais em restaurar a humanização da medicina. Uhum. Porque, afinal de contas, nós pacientes, quando a gente está enfrentando qualquer doença, seja câncer, seja uma simples febre, já nos sentimos vulneráveis, já nos sentimos carentes de um tratamento humanizado de fato, não é, doutor? Só sabe quem está do outro lado, né? Então, aquele médico que já passou algum momento como um paciente, torna-se até mais humano. Exatamente. Porque está do outro lado, como você mesmo falou, vulnerável, mais sensível. Qualquer situação que para nós pode ser algo normal, quem está do outro lado interpreta de forma totalmente diferente.
E a gente vê nos médicos a nossa esperança de vida, a nossa esperança de retomar a nossa vida com mais qualidade, enfim. Como eu disse aqui, não importa que doença que é, às vezes uma simples febre já afeta tanto o nosso corpo, afeta tanto o nosso emocional e com certeza encontrar um profissional sensível faz toda a diferença. Sim. Doutor, eu queria entender um pouco mais, vamos começar falando o básico, né? O que é de fato o câncer coloretal? Então vamos lá. O câncer coloretal é um câncer, é uma neoplasia maligna, em que surge um caroço, digamos assim, no intestino grosso, no cólon, e aos poucos ele vai aumentando, e a depender do tamanho, ele vai dar alguns sintomas. É uma neoplasia maligna que, se tratada muito inicialmente, ela tende a ser curativa e você consegue viver sem esse câncer. E isso é muito importante, essa informação que o doutor trouxe para a gente a respeito da importância do diagnóstico precoce. E aí, quando você falou para a gente um pouquinho a respeito dos sintomas, a grande questão, o grande desafio dos profissionais é porque esse é um tipo de câncer que ele se desenvolve de forma extremamente silenciosa, não é, doutor? Eu queria entender aqui sobre quais são os sinais característicos. Eles só aparecem quando o tumor ele já está em estágio avançado, de fato, ou não? De forma alguma. O câncer coloretal ele não surge já um câncer, então ele inicia-se como uma lesão benigna. A gente chama o nome científico de pólipos e para o leigo, digamos que seriam como fossem umas verrugas, que surgem, tamanhos minúsculos, 1 milímetro, 2 milímetros. A tendência é aumentar ao longo dos anos e em algum momento, por alguma alteração dentro daquele organismo, ela se transforma no câncer, numa neoplasia que a gente chama maligna. Então, por isso mesmo, se a gente batalha e a gente diagnostica nessa etapa que você tem pólipos, você está evitando, inclusive, ter um câncer. Ou trabalharmos e diagnosticarmos o câncer no estágio inicial, que tem altas chances de ser um tratamento curativo. No estágio inicial, na forma de verrugas, de pólipos, não dão nenhum sintomas. Quando ele vai aumentando, então ele pode, que a gente chama de ulcerar, e aí pode dar sangramentos que inicialmente podem ser microscópicos, ou seja, nem a gente consegue ver. Mas com o passar do tempo vai aumentando o sangramento, você já consegue ver provavelmente nas fezes. Vai aumentando em tamanho, ele pode dar dor abdominal, vai tendo outro comprometimento, você começa a perder peso não intencional. No exame de sangue você detecta anemia pela perda crônica do ferro e aí, além de alguns outros sintomas, que juntos você vai dar o diagnóstico, vai suspeitar do diagnóstico de câncer coloretal. Para a gente conseguir, de fato, doutor, fechar um diagnóstico, quais são os exames que são determinantes? Existem os exames preventivos e existem os exames de detecção precoce, detecção primária. Quando a gente pensa num câncer coloretal, não é qualquer um que a gente vai suspeitar do câncer coloretal. O primeiro ponto é o histórico familiar. Então, quem tem um histórico familiar de câncer coloretal na família, isso é um dos maiores sinais de atenção e principalmente quando são jovens que a gente fala abaixo dos 60, 50 anos. E aí o alerta seria maior ainda. Além disso, a gente pode lançar alguns exames que vão detectar o início precoce. No nosso país, temos a pesquisa do sangue oculto nas fezes, que é um exame de fezes que detecta sangramentos microscópicos, que surge semanas ou meses antes de o paciente ter um sintoma. Mas esse exame precisa ser anual, então ele é indicado naqueles locais que a gente não tem um acesso a exames endoscópicos. Mas o padrão ouro que a gente batalha como sociedades é a indicação da colonoscopia. A colonoscopia é um exame endoscópico que a gente coloca um tubo que tem uma câmera, introduz pelo ânus e consegue ver todo o cólon e o reto. E atualmente, pelas guidelines, pelas recomendações nacionais e internacionais, temos indicado pelo menos a colonoscopia a partir dos 45, 50 anos, independente de sintomas. Se tiver sintomas, você até vai fazer um pouco mais precoce. Se tiver o histórico familiar de um câncer coloretal no jovem, mais uma vez, abaixo dos 50, 60 anos, você vai até fazer um pouco mais precoce. Mas, de forma geral, toda a população, independente de sintomas, tem que fazer um exame de colonoscopia ou pedir pelo seu médico
sugerir para o seu médico um exame de colonoscopia entre 45 e 50 anos. E aí, nessas pessoas que têm histórico familiar, aí, de repente, a partir dos 40 anos de idade... Algumas vezes, a já partir é dos uma 40, idade. existem algumas doenças, isso é bem mais raro, são doenças hereditárias, que a pessoa nasce com tendência de ter vários pólipos ao longo do intestino, que inclusive a gente indica aos 18 anos, para você ter uma ideia. Então, depende muito do contexto, do histórico familiar, de quais doenças. Existe um outro contexto de doenças, chama doenças inflamatórias intestinais, que também tem um risco um pouco maior, e esses pacientes vão fazer o exame de colonoscopia também um pouco mais precoce. Entendi. Queria entender um pouco agora a respeito dos estágios. Nós temos 4 estágios, queria entender um pouco como caracteriza-se cada um deles. Como todo tumor maligno, então ele cresce, vai crescendo lentamente. Então, no estágio inicial, esse tumor ainda ele está localizado dentro do intestino. O nosso intestino grosso, ele tem várias camadas. E à medida que ele vai aumentando de tamanho, ele vai invadindo essas camadas até ficar mais profundo. Pensa o intestino como um tubo, o tumor está aqui, vai crescendo, crescendo. Chega um tempo que ele sai dentro do intestino e começa a acometer órgãos vizinhos. Alguns órgãos, como gânglios, existem os gânglios ao redor do intestino que são acometidos, e aí são estágios um pouco mais precoces, quando o tumor também se espalha para estruturas vizinhas, e o pior deles, o estágio mais avançado, é quando há metástases, ou seja, disseminação à distância. Digamos, para fígado, para osso e para outros órgãos. Para a gente entender um pouquinho sobre a população mais acometida aqui entre nós brasileiros, são homens, mulheres e a partir de qual idade? A gente fala que a gente tem um risco médio de ter um câncer coloretal depois dos 45, 50 anos. Então, a idade é um fator importante. Tá? E depois, a questão do histórico familiar, tanto de um câncer coloretal ou desses tipos de doenças que eu falei anteriormente, como a doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa e outras poliposes hereditárias bem mais raras. Tá? Então, de forma geral, você tem um risco baixo até completar seus 45 anos, que vai para o risco médio. E aí, indicada a colonoscopia. E entre homens e mulheres, não Semelhante. existe um... De forma geral, a incidência é semelhante. É tanto que é o terceiro mais comum no homem Exato. e na mulher. E na mulher. Esse é um tipo de câncer que tem avançado em pessoas mais novas ou não? Infelizmente, a gente tem visto muito isso na prática, tá? Mas a gente está vendo isso em vários outros tipos de cânceres. Uma das hipóteses é o acesso à informação, o acesso da população leiga, o diagnóstico mais precoce, mas mesmo assim estamos vendo um aumento do risco de neoplasias malignas, assim como o câncer coloretal nos jovens. E talvez o fator mais associado seja morarmos atualmente no mundo atual, ou seja, o estilo de vida que temos adotado nos dias atuais. E por falar, doutor, em estilo de vida, o quanto os nossos hábitos alimentares podem ser determinantes para esse tipo de câncer? Excelente questionamento. Quando a gente vai ver em hábitos de vida, é o nosso estilo atual, sedentário, então o ideal, praticar atividade física. A atividade física já tem mostrado em ser um potente anti-inflamatório e prevenir vários tipos de cânceres. A nossa dieta, cada vez mais ricas em aditivos químicos e em outros produtos. Então, o ideal é termos uma dieta mais equilibrada e mais natural possível. Então, tem se batalhado muito a questão da incorporação dos ultraprocessados na nossa dieta no dia a dia. Então, não dá para evitarmos 100%, mas dá para a gente diminuir, né, com alguns outros hábitos. Questão do tabagismo, que também é um importante carcinogênico. Então, ele é um grande gatilho para provocar mutações e termos o câncer coloretal. Está se estudando muito a questão da própria obesidade, né, que está bem crescente no nosso país e também como aumento de vários tipos de cânceres, inclusive no câncer de colo. Quando fala de dieta, batem muito na tecla da carne vermelha. Tá? Então, o carnívoro que come carne vermelha manhã, tarde e noite vai ter um fator de risco um pouco maior. Claro que não é a questão da carne vermelha em si, mas do que está na carne vermelha, dos aditivos que são incorporados à carne vermelha para ela ficar mais saborosa, para ela durar mais tempo. Então, tudo termina batendo na questão dos ultraprocessados, do que temos de aditivos químicos incorporados em qualquer tipo de dieta.
Aproveitando essa parte do assunto que a gente está falando a respeito de alimentação, eu tenho aqui uma pergunta da Arlete de São Luís. Arlete, seja muito bem-vinda à sua consulta, viu? Olha aqui, gastrite e H. pylori podem causar câncer coloretal? Câncer coloretal, diretamente não. A gente sabe que tem algumas populações que têm o H. pylori, a bactéria, aquela bactéria do estômago, que pode ter um risco um pouco maior de câncer gástrico. Mas diretamente com câncer coloretal, não. Perfeito. Arlete, muito obrigada, viu, pela sua dúvida, pelo seu questionamento, aproveitando aí esse espaço que a gente marcou esse horário para a sua consulta. Temos mais uma pergunta aqui, que é da Márcia, de Aracaju. Márcia, seja muito bem-vinda à sua consulta também. Boa tarde, doutor. Uma dor de coluna com mais de uma semana pode ser alguma questão relacionada a intestino ou cólon? Esse poderia ser um sintoma, de repente, doutor? Olha Essa só. é a pergunta da Márcia. Dor óssea pode até ser um sinal, mas de doença avançada. Então, não vai ser uma semana de dor óssea intratável ou sem um diagnóstico que a gente vai pensar num câncer. Até porque, pensando em câncer coloretal, seria um câncer estágio 4, já um câncer com metástase óssea. Então, nesse contexto, é um período muito curto, 7 dias, eu não me preocuparia em pensar já num câncer coloretal com acometimento ósseo. Perfeito. Márcia, muito obrigada, viu, pela sua dúvida, por trazer aqui para a gente o seu questionamento, o seu relato. Doutor, com relação a tratamentos, eles são definidos, obviamente, de acordo com o estágio da doença, mas eu queria entender o que a gente tem de tratamento, quais são os desafios enfrentados pelos pacientes. Perfeito. O tratamento é multidisciplinar, então precisa ter toda a equipe do gastroenterologista clínico, do gastroenterologista cirúrgico, coloproctologista e do oncologista. O câncer coloretal, quando diagnosticado inicialmente, ele pode ser tratado, inclusive, apenas por endoscopia. A endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia. Então, o tratamento endoscópico, a ressecção da lesão pela colonoscopia com margens curativas pode ser curativo, naqueles casos iniciais. Nos casos em que você não é passível à ressecção endoscópica, você vai para o tratamento cirúrgico. E a depender do estágio, apenas o tratamento cirúrgico é suficiente. Se é um estágio um pouco mais avançado, você vai ter que associar com outras formas de tratamento oncológico, tais como a quimioterapia e ou radioterapia. E naqueles casos, infelizmente, já muito avançados, com metástases à distância, às vezes o tratamento inicial vai ser uma quimioterapia, uma forma de tentar reduzir aquele tumor maligno e tentarmos avaliar se vai poder fazer a cirurgia após esse tratamento inicial. Alguns casos você lança mão dos três, cirúrgico, a quimioterapia e a radioterapia. Então, para cada caso é um caso, vai depender muito do seu estágio da doença no qual ele foi diagnosticado. E você estava comentando agora sobre esse tratamento que ele deve ser feito de forma multidisciplinar. E qual a importância da família nesse contexto todo? É um dos pontos mais importantes, você ter aquela equipe de apoio, né, equipe de suporte familiar. Quem já teve um diagnóstico de câncer sabe como é cruel esse diagnóstico, a casa cai naquele dia. E você vai viver as fases lá do luto, depois você começa a ver que você vai vencer, né, na maior parte das vezes, aquele câncer. Então é muito importante você pedir ajuda, né, não querer encarar isso sozinho. Então pedir ajuda, familiares, amigos, grupos de apoio, porque vai ser cruel naquela fase inicial. Mas isso é muito importante, aquele teu apoio naquele momento inicial e durante todo o tratamento e também após o tratamento. Porque são nesses momentos difíceis, não é, doutor, em que essas relações se tornam ainda mais necessárias e importantes na nossa vida. Isso aí acredito que não temos dúvida. Doutor, gostaria demais de agradecer a sua presença aqui hoje, compartilhando com a gente toda o seu know-how, trazendo muita informação de qualidade. Para você que gostou aqui do nosso bate-papo, doutor Alexandre Carlos, ele é médico gastroenterologista e deixamos à sua disposição o Instagram, que é doutor
Alexandre Carlos, tudo junto, da forma que vai aparecer aqui daqui a pouquinho na nossa tela para você aproveitar e entrar em contato com o doutor, aproveitar para segui-lo e encaminhar sua dúvida caso ainda tenha restado qualquer uma. Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Estou curiosa. Resultado na tela. Qual tema você quer ver no nosso bate-papo? Alternativa mais votada, com 50% dos votos, sobre a saúde mental durante e também após o tratamento. Doutor, eu gostaria que você trouxesse suas considerações finais, principalmente com relação a essa resposta, que mede, é claro, o comportamento, o que as pessoas entendem pelo assunto, com relação ao câncer coloretal nas nossas redes sociais, na internet. Olha só, excelente questionamento. Ter um câncer coloretal significa tratarmos do corpo, mas não podemos esquecer o tratamento da nossa mente. Então, quando você tem o diagnóstico do câncer coloretal, é um choque emocional para você e para todos os seus arredores. Então, a equipe de apoio, a equipe de suporte, a tua rede de suporte é essencial. E não vá lidar com o seu câncer sozinho. Converse, procure redes de apoio, veja casos de superação e até divulgue se seu caso foi de superação. Isso é muito importante para quem está vivenciando. Você vai vivenciar o luto, a tristeza, os eventos adversos do tratamento, da própria quimioterapia, que pode deixar você desmotivado ou isolado socialmente, e depois do tratamento também. Então, nessas horas você vai procurar seus amigos, seus entes queridos, seus familiares, mas você vai sair dessa, na maior parte das vezes, e não é um sinal de fraqueza, e sim de força para você enfrentar o teu câncer coloretal. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente passa a falar a respeito do maço lilás. Te espero. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje o Consulta ao Doutor embarca nas campanhas do março. No primeiro bloco, falamos a respeito do Março Azul, que é sobre a conscientização, a importância de trazer à tona o tema câncer coloretal, que é o terceiro mais prevalente na nossa população brasileira. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar a respeito do câncer do colo do útero, o terceiro mais prevalente entre as mulheres. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa é interessante, não deixa de compartilhar não. Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa, porque é nela que a gente quer chegar, combinado? Também te convido a você participar da sua consulta, ela foi marcada para você. Traz para a gente o seu relato, a sua dúvida, o seu questionamento pelo 0 operadora 11 3337 5886 e já encaminha essa dúvida logo mais, assim, encaminha agora, se possível, porque o tempo é curto, viu, gente? Parece que a gente tem ainda bastante tempo, mas não temos não. Então, para a gente não deixar de responder a sua dúvida, por favor, já manda aqui para a gente pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos mais uma enquete esperando pela sua participação lá na rede vizinha, no @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca para a gente a enquete deste segundo bloco na tela. Quais os grandes desafios das mulheres no combate ao câncer de colo de útero? Na sua opinião, falta de conscientização a respeito da prevenção, da importância da prevenção, acesso limitado a exames e também a tratamentos de qualidade, o preconceito e o estigma sobre a saúde da mulher ou a dificuldade em conciliar os cuidados pessoais com a rotina? Clica lá na alternativa que a gente vai trazer esse tema à tona aqui também. Gente, vamos conhecer então a respeito do nosso médico aqui deste segundo bloco. Na tela. Dr. Rafael Onuki Sato, ele atua na área, gente, há 20 anos. Escolheu essa profissão devido aos grandes avanços observados desde o início da faculdade, além da oportunidade de proporcionar conforto e também respostas significativas aos pacientes com câncer. Ele reconhece os diversos desafios enfrentados, como a escassez de recursos em alguns setores, a falta de tempo, a carência, de empatia e também de familiaridade com a doença, até mesmo entre os profissionais de saúde. A presença de falsas promessas, charlatanismo e também desinformação agrava aí esse quadro, prejudicando ainda mais, gente, o tratamento e também a confiança dos pacientes.
Doutor Rafael Oroxato, cirurgião oncológico, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Achei muito interessante seu perfil. Boa tarde, obrigado. Eu achei muito interessante a sua franqueza, né, com relação às grandes dificuldades, os desafios que existem na área, né? Sim, não, é que também nos últimos anos a gente tem visto um aumento bem grande, né, de desinformação, e de pessoas também tentando se aproveitar de muitas essa situação de fragilidade. Então, isso realmente acaba, por um lado, deixando a gente muito triste, mas motivando a gente a trabalhar mais duro e colocar mais a informação a serviço do povo, porque realmente é o que faz a diferença, né? A informação é o que é a principal arma contra o câncer, né? A informação não tem outra forma. Porque hoje em dia qualquer um pode divulgar qualquer informação e se de repente ele tiver algum interesse particular, ele pode financiar essa informação, fazendo com que ela chegue a ainda mais pessoas. Então, isso daí é muito complicado. Eu imagino o quanto é desafiador para pessoas que estão dispostas a trazer informação de qualidade, que isso vira, assim, um objetivo de vida. Sim, infelizmente, a internet veio aí tanto para facilitar o acesso, né, das pessoas que antes não tinham informação. Então, isso realmente ajudou e facilitou demais, mas também, por outro lado, tem esse lado mais complicado, que é filtrar essa informação que chega. Então, muitas pessoas não têm esse treinamento, essa rotina, né, de checar tudo aquilo que é passado. Então, acaba acreditando, como a gente acreditava bastante no que era passado pela televisão, pelos jornais, por tudo, sem questionar muito. Hoje em dia, infelizmente, esse questionamento é bastante necessário e eu acho que é nosso papel também como profissional de saúde trazer esses esclarecimentos, porque fazer esse filtro, né, para a população, porque realmente tem muita informação desencontrada e compartilhada. Pois é, por isso que a gente precisa tomar, de fato, muito cuidado. Sim. Aproveitando, então, a sua presença aqui, queria que você começasse contando para a gente o que é o câncer do colo do útero. Como que ele se desenvolve? O colo do útero é uma área anatômica do útero que fica exposta, né, no fundo do canal vaginal, e aqui tem contato, digamos assim, com o meio externo durante as relações, durante a vida sexual das pacientes. Então, é ali que se desenvolvem algumas lesões, principalmente causadas pelo vírus do HPV. Né? Hoje a principal causa, existem outras, mas a esmagadora maioria é causada pelo vírus do HPV, e é um vírus sexualmente transmissível e de uma prevenção e uma detecção precoce bastante fácil, digamos assim, né? A gente teria como detectar ele facilmente. Então, é o câncer que se desenvolve nessa área do útero, e a gente hoje trabalha para que essa detecção seja cada vez mais precoce, para que esses tratamentos também sejam cada vez mais eficazes, né? Lembrando que todo tipo de câncer de colo de útero, independente da fase em que a gente faz o diagnóstico, tem algum tipo de tratamento, né? E muitas vezes o tratamento é curativo quando é detectado nas primeiras fases, né? Como que o vírus do HPV ele se comporta, doutor? Porque é possível uma mulher ter sido infectada por ele e o vírus só vir a se desenvolver anos depois, décadas depois, Sim. não é? Queria entender um pouco sobre esse comportamento. Ele é um vírus que acaba se alojando no epitélio do colo do útero, e ele, devido a vários fatores, o principal deles é a imunidade, mas existem vários outros motivos, como o próprio subtipo do vírus que acabou se alojando ali. Eles podem levar de meses, anos, até décadas realmente para acabar se desenvolvendo, se é que eles vão se desenvolver, e trazer algum tipo de alteração patológica no colo do útero. Muitas vezes essas alterações ainda não são malignas, inclusive elas podem ser detectadas na fase pré-maligna, a gente chama de fase de displasia, ou na fase em que elas estão começando a aparecer, começando a modificar as células, e nessas fases elas são
totalmente tratáveis e tratamentos pouco invasivos. Né? Hoje a gente consegue fazer crioterapia, ablação térmica ou ressecções pequenas dessas pequenas lesões. Popularmente a gente chama, o termo que a gente usa é NIC, que é neoplasia intraepitelial cervical, mas é uma alteraçãozinha pré-maligna do colo do útero. Quando ela é deixada por muito tempo, ou se a gente deixar esse vírus se desenvolvendo e a lesão ir avançando, aí sim ela acaba evoluindo para lesões malignas e o câncer de colo de útero, e aí sim podendo pegar outras áreas do próprio útero. Mas essa fase de desenvolvimento do vírus e de displasia leva anos para evoluir. Por isso que é tão importante, gente, fazer o rastreio. E aí eu queria entender quais são os exames que são essenciais para essa detecção. O principal, o mais difundido e o exame que a gente tem assim bem é o Papa Nicolau, né, que é o esfregaço de células do colo do útero. Ele realmente ele é disponível no SUS, ele é disponível nos postos de saúde amplamente pelo Brasil e quase todo pequeno laboratório consegue fazer. Então a gente tem uma distribuição muito boa e muito grande desse exame em todo o território nacional. Então, como medida de saúde pública, realmente é a melhor forma, fazer ele uma vez por ano. A gente detecta qualquer alteração no colo do útero já nas fases iniciais. Existem outros exames um pouco mais específicos, como a própria colposcopia, que já é como se fosse um exame ginecológico, mas com algumas lentes de aumento, algumas colorações específicas e alguns corantes que a gente pode usar para visualizar um pouquinho melhor. Isso já é um pouquinho mais específico e já tem que haver uma suspeita para que isso seja feito, mas também é uma possibilidade de exame para detecção precoce dessas lesões. E em casos onde se tem aí já suspeitas maiores ou necessidade de biópsia, aí a gente tem outros exames um pouco mais detalhados e mais invasivos. Mas esses dois são os principais para o diagnóstico, seguidos da biópsia, que é a biópsia que vai trazer a confirmação patológica da lesão. Perfeito. E quem deve fazer esse exame preventivo? A partir de qual idade e até qual idade? Todas as mulheres que tiveram início à vida sexual, que têm vida sexual ativa, precisam fazer os exames. Tá? Esse contato, ele já se inicia, a chance de se haver um contato com o vírus já nas primeiras relações da vida, elas são muito altas. Né? A prevalência do vírus na população em geral, a população mesmo assintomática, tanto em homens quanto em mulheres, é muito alta. Então, hoje em dia, é muito difícil imaginar alguém que tenha a vida sexual ativa há mais de que alguns anos e que não tenha tido pelo menos um contato mínimo com o vírus. Tá? Mas, todo mundo que antes da vida sexual, do início da vida sexual, obviamente não tem necessidade, mas quem teve a partir da idade de início já é interessante que faça, e aí a partir daí anualmente, mesmo que tenha um intervalo na vida sexual, como você falou, o vírus pode ficar inativo durante uns anos, então é interessante que esse exame seja feito anualmente, mesmo que a pessoa esteja celibatária ali durante um período. Perfeito. Doutor, a gente tem, por falar em prevenção, uma vacina contra o HPV e eu queria falar um pouquinho sobre ela, porque na Escócia, gente, esse imunizante, ele foi capaz, de fato, de zerar os casos de câncer de colo de útero. Sim. E aqui no Brasil nós temos ela. Queria entender um pouco a respeito dessa vacina. Essa vacina, ela é disponível no SUS, inclusive, né? A gente tem atualmente entre 9 e 15 anos para as meninas, ela é totalmente acessível e existem planos de no futuro também ser desse acesso ser um pouquinho mais fácil também para os meninos e obviamente num futuro, acredito que não muito distante, também para todos. Mas ele só não é tão amplamente utilizado porque o Brasil é um país muito grande. Isso implicaria num custo realmente muito elevado. Então, ele é colocado
A princípio, na fase onde a gente consegue fazer uso dela e que ela vai ser mais eficaz na prevenção realmente da doença, mas a longo prazo, como na Escócia, por exemplo, todas as pessoas tiverem acesso, eventualmente isso acaba na erradicação da doença. Ela é composta por vários subtipos do vírus, tá? do HPV. Os principais... O HPV, existem vários subtipos e alguns deles mais responsáveis pelo aparecimento de lesões no colo do útero, outros por câncer de boca, outros por outros tipos de displasia, mas como é sabido, os principais e os mais específicos para câncer de colo de útero, 16, 18, 6, 8, então eles fazem uma boa seleção desses subtipos, separam para vacina para câncer de colo de útero e eles fazem essa vacina bem específica. Com o tempo também, tanto na Escócia como aqui no Brasil, esse leque vai aumentando um pouquinho, então essa abrangência também vai sendo aumentada. De novo, infelizmente por questões de custo, ela não pega todos os tipos possíveis, mas acredito que o plano seja ser o mais abrangente possível. Mas ela realmente é muito eficaz e ela tem sim esse potencial de erradicar doenças. A gente tem ela disponível aqui no Brasil, doutor, desde 2006. E aí eu queria entender o que a gente tem já de informação com relação aos impactos dessa vacina. Tivemos uma redução significativa ou não e por quê? Tivemos uma redução significativa, mas infelizmente ela, como foi muito bem colocado ali na enquete, a gente tem alguns empecilhos para que tanto os tratamentos, como a prevenção, como os cuidados em geral na saúde feminina, existem alguns empecilhos culturais e também socioeconômicos que fazem com que a gente não consiga atingir todo mundo que é necessário. Então, infelizmente, no Brasil, apesar de ser uma vacina disponível, apesar da gente ter alguns esforços do Ministério da Saúde, já há algumas gestões, né? Não é de agora, como você falou, desde 2006 é disponível, e a gente não consegue, por conta de justamente preconceitos, justamente por até mesmo falta de acesso, né? A gente aqui vive na região sudeste, a gente tem um acesso muito privilegiado a muitas dessas tecnologias, mas em regiões mais remotas isso é muito difícil. A gente tem... O Brasil é muito, muito distinto, né? Então a gente tem também regiões menos... Onde o transporte e o acesso, o simples transporte e o acesso a um posto de saúde é mais complicado. Então tudo isso dificulta muito essa disseminação dessas tecnologias novas que vão aparecendo. Mas aos pouquinhos realmente a gente vai conseguindo melhorar e a gente tem esse dado aqui já na região sul e sudeste, já teve uma queda, não tão expressiva quanto deveria, mas teve uma queda nos casos, na incidência e na gravidade um pouquinho da doença, mas ainda tem que se melhorar muito, né? E no restante do Brasil ainda nem se fala. Principalmente com relação ao preconceito, não é, doutor? Sim, demais. Temos perguntinha da nossa audiência aqui. A pergunta é da Sara Samuel, de Belo Horizonte. Sara, seja muito bem-vinda à sua consulta. Olha só, fiz a colposcopia com o médico, não gostei do atendimento e gostaria de ter uma segunda opinião médica. Posso repetir o procedimento com que intervalo de tempo? Na verdade, não existe um período mínimo para que se possa realizar uma nova colposcopia. Lógico que é um exame ginecológico, são feitos alguns corantes e isso irrita um pouquinho a mucosa, então isso acaba podendo trazer não só um desconforto, como uma interpretação um pouquinho equivocada do exame. Mas num intervalo muito pequeno aí de 2, 3 semanas, se ela realmente não está contente, não só com a explicação que foi dada, mas com a forma como foi feito o exame, ela pode repetir isso sem problema nenhum. Tá? Ou de repente uns 20 dias? Uns 20, 30 dias, está muito bem, um tempo muito bom, já não vai ter nenhuma influência no exame anterior. Perfeito. Sara, muito obrigada, viu, por tirar sua dúvida aqui com a gente. Falando agora sobre os tratamentos, doutor, e também com relação aos desafios que as mulheres enfrentam, porque os tratamentos eles são definidos, obviamente, de acordo com o estágio da doença.
com a idade também do paciente, não é? Afinal de contas, a questão da fertilidade, né, o desejo de preservar a fertilidade precisa ser levado em consideração. Queria entender um pouco sobre esses desafios. Nós temos, assim, sempre que a gente fala em saúde da mulher, a gente tem esses dois desafios, né? O da fertilidade e o da manutenção dos hormônios, né? De não buscar uma falência ovariana precoce. Porque parte de alguns tratamentos inclui a retirada dos ovários, né? Então, a gente tem que sempre selecionar muito bem esses casos e pensar muito bem em como fazer. Nos casos mais iniciais, tanto ainda na fase de displasia como nos casos iniciais de câncer, a gente pode lançar mão de ressecções menores, retirar só um pedaço do colo do útero, com uma conização ou até mesmo uma traquelectomia, que é a retirada do colo do útero em si, mas ainda assim mantendo o útero, mantendo ovários, mantendo a fertilidade. E, por consequência, mantendo também a produção hormonal. Já em casos um pouco mais avançados, quando a gente vai lançar mão principalmente de quimio e radioterapia, muitas vezes os ovários acabam entrando no campo da radioterapia, principalmente. Então, existem algumas técnicas que são utilizadas tanto para a suspensão dos ovários, para fora da pelve, para que eles possam manter as suas funções, como também a gente tem algumas maneiras de reduzir um pouco mais a toxicidade e a abrangência da radioterapia, para que esse útero ainda seja viável também para a fertilização. Mas é mais comum que, nesses casos em que o tratamento tem que ser mais agressivo, a gente foque na preservação dos óvulos e que isso depois possa ser usado para algum tipo de fertilização, seja ela na própria paciente ou em outras barrigas de aluguel e assim por diante. Mas, realmente, a depender do estágio da doença, isso realmente é levado em consideração hoje e, inclusive, também em todos os setores privados, públicos, a gente tem essas preocupações. Perfeito, muito bom saber. Vamos conferir, doutor, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Vamos lá, quais os grandes desafios, então, das mulheres no combate ao câncer de colo de útero? A alternativa mais votada em 42% dos votos, falta de conscientização com relação à prevenção e, na sequência, 33% acesso limitado a exames e também tratamentos de qualidade, 17% preconceito e estigma sobre a saúde da mulher, 8% dificuldade em conciliar os cuidados. Esse resultado, o que diz pra gente, doutor? Então, realmente é esperado, né, que a gente realmente vive num país onde a informação tem dificuldade de circular, de chegar, apesar da gente ter toda essa abrangência da internet, mas a informação de qualidade, ela tem essa dificuldade de chegar nas pessoas. As outras opções que são colocadas ali também são igualmente verdadeiras, né? A gente tem muita dificuldade de introduzir esses assuntos, por exemplo, nas escolas ou em populações mais jovens, para que isso seja feito realmente de forma adequada por quem realmente precisa fazer esses exames. O pessoal com uma renda e uma escolaridade mais baixa também tem dificuldade a ter esses acessos. Até mesmo a última opção ali da nossa enquete, que é a dificuldade de conciliar o tempo com os exames, a gente... O cuidado, né, com a nossa o cuidado, rotina. a gente menospreza um pouco isso, mas é verdade, né? A gente tem que lembrar que os serviços de saúde, principalmente para a parte de prevenção, eles vão trabalhar em horário comercial e aí a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Você tem que arranjar um tempo, tem que arrumar porque isso tempo. salva vidas, não é, doutor? Então, realmente, não é fácil conciliar tudo isso, mas, de fato, o desconhecimento, eu acredito que ainda deva ser o maior empecilho para a gente lá no consultório e aqui nos hospitais do SUS, porque realmente a gente recebe muitos pacientes que ainda não fazem nem ideia
de que deveriam estar lá mais cedo, ou de que deveriam estar lá antes. E aí esse tempo não volta atrás, não volta doutor? mais, Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente, pessoal. Para quem gostou do nosso bate-papo, deixe os contatos aqui do doutor, eles aparecem aqui. Dr. Onuki Sato está à sua disposição para você acessar, entrar em contato. Muito obrigada, doutor, pelo nosso bate-papo. Para você que gostou aqui do nosso programa, né, do Consulta ao Doutor, amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, pessoal.